Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Rony Bastos, eu sou engenheiro civil, sou especialista em estrutura de concreto armado, trabalho com obras, consultoria, laudos, projetos, né? Tenho uma empresa de projetos e também uma construtora. E hoje estamos aqui, com muita alegria, iniciando esse podcast, o Construindo. É uma ideia que eu já tinha há alguns anos e, graças a Deus, colocando em prática hoje aqui. Tá? Então, nesse programa nós vamos estar sempre trazendo um convidado especial da área da engenharia, da arquitetura, e vamos também ampliar para outras áreas, porque nós vamos falar também de empreendedorismo e carreira profissional, entre outras questões. Vamos sair um pouco também da curva da engenharia, da arquitetura e da construção, né? Então a gente vai focar nessa área inicialmente e depois vamos estar trazendo outros convidados, né? E hoje aqui nós temos o canal, falando para vocês, nós temos o canal no YouTube, tá? O nosso canal lá, Construindo com Rony Bastos. Vou deixar o link aí na descrição para vocês que não estão na plataforma do YouTube, tá? E hoje nós estamos aqui com o Estelmo Salgado, certo? Que ele é engenheiro civil, ele é engenheiro mecânico, né? Isso, desculpa, ele é engenheiro mecânico, certo? E ele tem especialidades em várias áreas, uma delas é na área de manutenção de equipamentos hospitalares e manutenção de equipamentos industriais. Ele tem a empresa, a ETS Engenharia, ele também atua como consultor e como várias outras séries de serviços, tá? Então é interessante, hoje nós vamos estar aqui conversando com ele, ele vai falar da sua biografia, início de carreira, como ele fez, né? Para conseguir estar conciliando aí, ser um profissional autônomo, dono de empresa, consultor e várias funções que ele exerce hoje na carreira profissional dele, tá? Então é isso. A ideia aqui é fazer esse bate-papo, né? Ele falar para vocês, dar dica, vocês vão poder depois mandar perguntas para a gente, para nos próximos a gente estar respondendo também. Então é isso, eu vou deixar aqui, o Estelmo vai se apresentar para vocês e a gente vai estar dando sequência aqui hoje no nosso primeiro podcast, Construindo, com o Rony Bastos. Perfeito. Obrigado aí, Rony, pelo convite, né? Participar desse podcast, né? Construindo. Voltado mesmo para engenharia, né? Bem bacana, logo marca aí. Bom, enfim, eu me chamo Estelmo Salgado, né? Sou engenheiro mecânico, natural mesmo de São Luís do Maranhão. Me formei em engenharia, sei lá, 2004, se eu não me engano, né? Já faz tanto tempo que as coisas passam tão rápido, né? A gente vai tentar lembrar, tempo voa. Né? Se não ler, acaba esquecendo, né? Mas eu formei aqui mesmo em São Luís, depois que eu formei eu fui para outro estado, né? Fui morar em Fortaleza, fiquei trabalhando na parte de ferrovia, logística ferroviária, manutenção ferroviária, enfim. Sou engenheiro mecânico, né? Eu tenho especialidade na área de gestão de projetos, gerenciamento de projetos, né? Na parte de engenharia de manutenção e, por último, na parte de engenharia clínica e hospitalar, que muitas das pessoas não conhecem, né? Mas é o papel do engenheiro dentro do ambiente hospitalar, que cuida de equipamentos, né? Bom, enfim, a minha carreira iniciou... eu acho que desde mesmo da época da faculdade, né? Porque na faculdade, eu desde o princípio, eu já queria aprender um pouco do que é ser um engenheiro, né? Que hoje em dia, todo mundo se fala em teste vocacional, né? Vou fazer um teste vocacional para saber o que eu quero. A nossa época lá atrás, essas coisas eram muito incipientes, né? Então a gente tinha indicações, né? Então, dentro do ciclo de amizade da família, tinha alguns engenheiros, o pessoal, não, vai estudar engenharia. Como eu gostava de matemática, física, que é um clichê, né? E aí eu fui fazer engenharia, né? Comecei a fazer engenharia mecânica pela UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, né? E dentro do mesmo período do curso, né? Sei lá, terceiro, quarto período, já comecei a estagiar em alguns locais, né?
já comecei a olhar uma solda, como é que era uma montagem de uma estrutura metálica, como é que era a manutenção de um compressor e outros equipamentos, né? Em meio de obras, às vezes, né? Ia para conhecer um trator de esteira, como é que era a lubrificação, uma troca de um filtro. E aí a gente, nessa curiosidade, começou a tomar gosto, né? Então comecei a estagiar dentro da própria universidade, estagiei na Vale, que na época era a Companhia Vale do Rio Doce, né? Depois mudou para... Na época era CVRD, né? Porque era a fardinha, era cinza, era bege, né? Cinza para esconder a cor do minério ali, né? Que eu lembro na época, né? Então comecei a estagiar lá, muito na área de manutenção, sempre voltado para manutenção, ferrovia, etc, né? Então depois que eu formei, aí a gente foi por atrás das oportunidades, que aqui não tinha muito na época, né? São Luís era muito restrito as oportunidades, não é igual hoje, né? Hoje tem mais oportunidades, mais indústria, a oportunidade é muito maior. Apesar de ter mais estudante, mais aluno, mas a oportunidade é muito maior, né? Então eu comecei fora de São Luís, fazer minha carreira mesmo profissional como engenheiro, né? Então trabalhei 5 anos em Fortaleza, mais ou menos 5, 6 anos. Aí depois eu tive a oportunidade de voltar para São Luís, depois fui embora para Tocantins e fiquei rodando esse Brasil todo aí, trabalhando com engenharia, né? Não, tranquilo. Tá certo? A gente quer saber aqui, né? É uma pergunta que o pessoal sempre faz, sempre muito faz, para mim, eu creio que para você também já fez, a gente vai trazer aqui no podcast, sobre as dificuldades, né, de entrar no mercado de trabalho. Quais foram as dificuldades? Isso sim, você falou aí, né, o início da carreira e tudo. Depois que você formou, né? Quais foram as dificuldades que você percebeu? Às vezes você vai trabalhar, mas é como auxiliar de engenharia, é como qualquer cargo, mas não é na sua carreira profissional. Então, né? Qual foi a dificuldade? Na empresa que você se formou, lhe reconheceu como engenheiro, ou então você se formou, teve que buscar fora do estado, fora dessa empresa, o reconhecimento como engenheiro para entrar na carreira. Quais foram as dificuldades? O mercado ele é muito seletivo, né? Então eles sempre querem pegar os melhores profissionais, pessoas de maior destaque, né? E aí vem aquele velho clichê, né? Cursos, formação, experiências, né? Às vezes até experiências internacionais. Eu me deparei com concorrentes na época, pessoa que tinha vindo do Japão, tinha trabalhado no Japão, enfim. Eles sempre procuram isso, né? Principalmente as grandes empresas, as multinacionais, né? Tem que falar inglês já não é mais né? Tem que ser o inglês mais outra língua, né? Enfim, na época, essa era a dificuldade de fazer a concorrência. A concorrência porque tinha muita gente de fora que vinham mais preparado, às vezes, né? E aí qual era o diferencial, né? O diferencial que eu vejo do estudante de engenharia é ver a coisa no campo, participar, praticar para aprender, assimilar, entendeu? Então isso dá uma chance de entrar no estágio, né? Então a entrada do estágio, ela é o diferencial para o trabalho mais futuro, né? Então eu tive sorte de que o estágio que eu entrei foi o mesmo que eu fui trabalhar posteriormente, né? Tem gente que às vezes vai trabalhar em outra coisa, mas é o seguinte, é muito difícil conseguir um emprego de cara sem ter uma base. Qual a base é essa? É o estágio. É um projeto, é a universidade, está fazendo uma pesquisa, você participar. Tem várias faculdades que eu já visitei, que existem uns projetos, né? Que os quais os alunos fazem os projetos. Sim. Coloca foguete para mini foguete, coloca carro para competir, constrói, sei lá, casas em protótipos, enfim, faz o aluno colocar a mão na prática, né? Então essa vivência, que é o estágio, ela é diferencial para obter o sucesso na carreira inicial, para ter uma vaga no mercado. Então a dica é essa. Então o profissional está ali estudando, às vezes ele fica ali na faculdade só estudando, esperando se formar. Não, quando eu me formar que eu vou correr atrás. A ideia é quando ele já está ali, ele já
começar a estagiar nas empresas, conhecer, participar dos eventos, Perfeito. das semanas de engenharia, das competições. Perfeito. Ele está se movimentando já durante a faculdade, né? Ali está no processo de transformação. Quando ele se forma, vai ser uma consequência do que ele já vinha fazendo. Entendi. Perfeito. Muito boa essa dica aí. A gente vai falar agora sobre empreendedorismo. É um tema muito bom. Eu, particularmente, gosto muito, né? E eu tenho certeza que é um tema de interesse para muitas pessoas, tanto da nossa área quanto de outra área, que em comum há algumas dificuldades do empreendedor, tanto na área da engenharia como várias outras áreas, né, que se encontra, principalmente quando se trata, né, de empreender mesmo de fato, abrir a empresa, um CNPJ, levar a sério, né? Então, quais foram aí as dificuldades que você encontrou? Como foi que você começou a empreender? As dificuldades que você encontrou? Na verdade, o empreendedorismo ele é dinâmico, né? Ele é dinâmico. E eu lembro lá atrás, quando eu tive a ideia, eu vou montar uma empresa, né? A gente às vezes não tem noção das dificuldades que vão aparecer. Então você tem que estar com uma disposição para vencer todas elas. E uma delas você tem que aprender coisas rapidamente que você não viu na faculdade, né? A faculdade não ensina você a abrir uma empresa. Vou abrir uma empresa, tem CNPJ, tem que ter contador, tem que ter advogado, tem que ter isso, aquilo. Pagar os impostos. Pagar imposto, né? Então você tem que fazer um curso ali, por exemplo, até o Sebrae às vezes capacita, tá? Para empreender. Eu fiz alguns cursos à distância, Sebrae e tudo. Então, a curiosidade de você buscar informação é a coisa mais importante para o empreendedor, em todas as etapas da carreira, desde o início de abrir uma empresa até o andamento. Porque no andamento eu fui perceber, eu tenho que estudar um pouquinho mais sobre isso. Eu tenho que saber montar um orçamento. Eu tenho que saber pelo menos mandar uma proposta para o cliente, eu tenho que pelo menos saber fazer um relatório, um diagnóstico. Então tem muita coisa que você tem que aprender fazendo. Então na faculdade às vezes você não tem essa informação, ou às vezes no próprio local que você está trabalhando, você não tem essa formação. Então é uma coisa, o empreendedor, ele é como se fosse um cara 100%. Só que a gente sabe, onde é que eu tô, onde é que é o meu déficit? E aí você tem que trabalhar em cima disso. Mas as dificuldades são todos os momentos. Você tem que superar tudo. Eu lembro que uma vez tu me contou sobre aquela questão que você ia colocar uma empresa, você pensou uma forma, eu vou botar uma empresa aqui, vou mexer só com manutenção de ar-condicionado. Mas quando você entrou no mercado, percebeu que o mercado tinha várias outras opções. Perfeito. E que como a gente fala assim, às vezes o serviço ele chama a gente. Às vezes tu vai, não, vou ficar quieto aqui. Às vezes eu cheguei já em algum momento da minha vida e disse assim, não, eu vou ficar quieto aqui, vou ficar mexendo aqui só com um tipo de projeto. Mas às vezes o cliente vem me contratar, ele fala, não, Rony, eu quero esse tipo de projeto que tu faz, mas eu quero esse. Aí eu fui indicar algumas pessoas para fazer, o cliente, não, tu resolve tudo para mim. Tu é uma empresa, eu vou te contratar, eu quero tudo pronto. Então Perfeito. A gente consegue ver, às vezes, a oportunidade, um leque de oportunidades Perfeito. Que vão aparecendo. Eu lembro que você tinha falado sobre essa questão. Você, vou mexer aqui só com ar-condicionado, vou ficar quieto Perfeito. E tal, mas aí eu queria que você contasse um pouquinho. Foi aparecendo outras oportunidades? Foi isso? São dois caminhos, né? Primeiro, quando você está definindo seu negócio, né? Que aí, no caso, você traça uma estratégia. Eu vou trabalhar com isso aqui que eu sou bom nisso. Então, no andamento disso, você tem que perceber o que ainda pode fazer, o que pode agregar e até mesmo o que pode melhorar no que está sendo feito, né? Então, foi isso que eu falei. No começo, eu queria fazer apenas um tipo de serviço. Falei, não, mas por que não faz mais esse? Já que eu estou nesse mesmo ambiente, por que eu não olho isso, olho aquilo? Então, vai ampliando o serviço. E isso é uma coisa que o empreendedor, ele tem que ter isso na visão dele do dia a dia, né? A outra coisa é quando você já tem o seu cliente, que já tem um trabalho, que o cliente confia, são serviços que ele já espera, já sabe como é que é a tua entrega,
tem uma confiança ali, existe uma credibilidade, existe uma parceria, e aí ele te dá desafios. Aí é que é o X da questão do empreendedor. O empreendedor tem que botar isso sempre na balança para ver, faço ou não faço? Entra ou não entra? Então isso é o dia a dia do empreendedor. Ele não pode entrar algo errado e fazer uma entrega diferente do que ele está habituado. Então tem que saber fazer a coisa acontecer, né? Entendi. E aí tem muito cliente que deposita essa expectativa, né? Pô, eu queria que tu fizesse tudo. Amigo, peraí. Infelizmente, esse aqui eu não posso fazer. É até onde pode ir, né? É o tamanho do passo da perna, né? Você não pode dar um passo maior porque é arriscado a cair, né? Não, com certeza. Né? Tem que saber onde, né, exatamente, pisar firme, né? Mas existe isso, são essas duas situações. No começo, que você está definindo que você vai trabalhar e vai crescendo, 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 ano após ano, né? E o outro é quando você já existe um contrato com o cliente que ele vai te dando desafios e missões que tu vai abraçando ou não abraçando, né? E aí, consequentemente, às vezes faz a tua empresa crescer também e você crescer. Aumenta a gama de serviços. Muito exatamente. Bom. Vamos falar agora de um assunto. Eu creio que agora é um dos principais assuntos, né? Também todos são importantes, mas esse assunto aqui a gente pode até estender mais, que é um assunto muito interesse na área de manutenção de equipamentos hospitalares, que hoje creio, não sei se é o carro-chefe da empresa, manutenção de equipamentos e hospitalares é muito forte, né, na tua área. Eu creio que uma vez teve uma clínica aqui em São Luís, né, não vou falar nomes, que eu cheguei a fazer o projeto estrutural e naquela época lá, acho que foi a época que eu até lhe conheci, você também estava fazendo lá para essa clínica o projeto dos equipamentos, da ressonância, a instalação, aquelas questões. Eu me lembro que foi um projeto que me deu bastante trabalho, porque eu tive que estudar as normas hospitalares, o manual, né, do Ministério da Saúde e tudo mais, e tive que entender a área de medicina para eu saber como fazia os afastamentos, as camadas de concreto, onde poderia ter, que na sala da ressonância, né, tem uma proteção, né, para não sair a radiação, tudo. Eu tive que estudar tudo isso, e foi interessante. Você estava lá, né, também nesse projeto, e assim... então, vamos falar, o interesse o pessoal que gosta da área de medicina, da área hospitalar, médicos e tal, porque hoje, né, muito se fala de medicina, mas a engenharia está, né, infiltrada, isso aí você vai poder falar melhor do que eu. Então, a gente vai falar agora sobre essa sua parte da manutenção de equipamentos hospitalares, né, que é o serviço que você está fazendo diariamente. Perfeito. A empresa, ela tem dois segmentos, né? Tem um segmento na área hospitalar e tem um segmento na área industrial que é tudo que eu vivenciei ao longo desses 20 anos aí, né? Na parte industrial, né? A parte hospitalar, ela veio há 8 anos, mais ou menos, né? E eu enfrentei a pandemia durante isso, né? Aí que eu fui descobrir o quanto que o engenheiro poderia dar uma assistência e ajudar nesse processo ao médico, a equipe toda, né? Então essa parte hospitalar, ela é, de fato, como você falou aí, ela é bem ampla, né? A gente estuda engenharia, a gente conhece ali as normas, a BNT e tal, norma de corpo de bombeiro, enfim, é o escopo base do engenheiro, né? Mas quando ele entra no ambiente hospitalar, tem várias outras normas específicas de ambiente hospitalar. As que a gente, teoricamente, sabe de cor da engenharia, a gente não pode abandonar elas são complementares, né? Complementares, e muitas delas continuam sendo as principais, né? Mas existe todas as normas hospitalares também que têm que ser estudadas, então isso aí eu tive que estudar e vivenciar, aprender. Eu tive, graças a Deus, maravilhosos professores, né? E fiz cursos, né? Até em São Paulo, de vez em quando a gente viaja para São Paulo para se capacitar, se qualificar. A gente nunca parou de estudar, se qualificar, né? Então, basicamente, hoje a gente consegue atender vários clientes aqui no Maranhão, né? Inclusive até público também, às vezes nos procura para pedir algum suporte, algum subsídio em algum projeto grandioso que eles estão com alguma dificuldade, a gente consegue
dar um suporte. Então a gente atua na parte de assistência técnica, manutenção dos equipamentos, né? Tanto hospitalares quanto laboratoriais, né? De laboratório também, né? Que é um segmento que a gente está aí de 2 anos para cá trabalhando dentro dessa parte de laboratório, né? Seguindo por conta de cliente. O cliente chega assim, olha, eu tenho esse equipamento de hospital, já que tem esse equipamento de laboratório, tu não quer fazer também? Então a gente está aceitando os desafios de alguns clientes e entrando na parte laboratorial também, tá? Laboratórios é outro mundo, né? Então, essa parte de hospital, a gente dá suporte. Na época que eu lhe conheci lá, é um projeto complexo, né? Apesar de ser uma clínica, né? Em termos de espaço físico, é pequeno, né? Comparado a um prédio, algumas coisas. Mas ali dentro é uma complexidade gigantesca, de vários equipamentos misturados. Aí tem que ter cuidado com a eletricidade, com os projetos de eletricidade, toda a parte de tubulação, hidráulica. Tem tubulações que você não pode deixar o encaminhamento perto de algum equipamento, porque se der um vazamento, mesmo com a impermeabilização, pode dar um problema futuro. Enfim, são muitos detalhes, muitos detalhes. Então essa parte hospitalar a gente dá consultoria, a gente faz projeto, a gente dá manutenção dos equipamentos. Tem um grupo em São Paulo que a gente traz equipamento também para cá, às vezes para vender, às vezes para alugar. Então a gente tem uma interface muito grande aqui no Maranhão com isso aqui. Hoje São Paulo é referência, talvez porque é a cidade, creio que é a maior do Brasil, é que tem mais hospitais maiores, né? Eu creio que, né, a meu ponto de vista eu não conheço, deve ser São Paulo referência também nessa área, é isso? A maioria dos hospitais de São Paulo, lá tem a referência, né? Que é o Albert Einstein, Sírio-Libanês, que são os hospitais, considerado os 2 melhores hospitais do país, né? Inclusive eu vou lá, estive lá no passado, vou esse ano de novo, então sempre a gente está indo, né? Quem acompanhar minha rede social, meu Instagram e tudo, vê lá as visitas que a gente faz. A gente infelizmente não pode abrir imagens e vídeos e às vezes eles nem deixam fazer, é proibido, né? Mas o que a gente absorve é muita informação, muito conhecimento, porque de fato eles são referência, eles estão anos-luz à frente, eles fazem cirurgia robótica, tem salas de várias cirurgias simultâneas com transmissão ao vivo, tem transmissões ao vivo que servem como aulas para médicos especializados até fora do país, entendeu? Então é questão de referência mesmo, tá muito, muito alta a referência de lá. O padrão é muito alto. Especialistas nessa, né? Robótica. Então a gente gosta de aprender com os melhores, é bom aprender com os melhores, né? Então a gente vai buscar beber na fonte para aprender, trocar ideia e continua atendendo nossos clientes, melhorando cada vez mais, né? Por conta desse conhecimento, dessa aproximação. Mas é isso. E qual assim um desafio que você já enfrentou na área de manutenção hospitalar, que você se deparou com algum desafio que você disse, rapaz, agora pegou aqui para mim alguma questão assim bem complexo, nem que trabalhoso na verdade, né? Que eu creio que questão de conhecimento, às vezes a gente se depara, a gente vai estudar, mas é muito trabalhoso. Qual foi assim para que você pode contar aqui pra gente? Eu tenho vários estudos de caso, de situações adversas, né? Que eu passo para minha equipe nos treinamentos, né? Às vezes eu dou palestra também. Mas teve um em específico que um dos equipamentos mais complexos se chama ressonância magnética, né? É bem complexo ele. Envolve diversas disciplinas, né? Então a gente já tinha feito toda uma rota de simulação por onde o equipamento ia entrar e tudo, né? E já aconteceu isso tanto no privado quanto no público. Às vezes o pessoal diz, o público é diferente do privado. Não, a dificuldade... ela aparece, quando ela aparece é igual para todo mundo, ela não escolhe endereço, entendeu? Então as pessoas têm que prever as coisas, né? Então aconteceu dificuldades com ressonância tanto em público quanto privado, né? Que dificuldade é essa? Geralmente é a movimentação e o tamanho do equipamento, que ele é muito pesado, envolve muita movimentação, envolve guindaste, envolve caminhão-muque, envolve trola, envolve cintas, mão de obra, puxando, empurrando. Esse deslocamento para entrar em alguns setores, vamos imaginar, eu tenho um prédio, um shopping aqui, por exemplo, um shopping de
3, 4, 5 andares. Eu quero botar uma ressonância no segundo andar. Meu amigo, é um desafio. Então, essas coisas, assim... E tem aqui em São Luís, né? Existe. Então, para entrar um equipamento desse no local, é complexo. Esse específico que eu quero falar é o seguinte: todo mundo já tinha definido, ó, tá aqui a cota, o equipamento vai passar, tá aqui o espaço certinho, tá aqui o equipamento vai passar por aqui para chegar naquela sala. E aí eu fui fazer a simulação, fui medir, treinar laser, não sei o que, tal. Aí eu descobri que alguns milímetros a ressonância poderia travar na passagem. Todo mundo disse que eu era doido. Rapaz, não sei o que. Eu falei, pá, vai travar. Resumindo, o que foi? Eu tomei uma decisão de fazer um rebaixamento com uma proteção de piso, com chapa, com tudo, tipo assim, 48 horas antes do que estava tudo previsto. E aí tinha um risco, né? Ah, vai chover, como é que vai ser a cura? Vai travar, não vai? E aí, exatamente quando o equipamento passou, a empresa da logística que era acostumada a botar o equipamento, ele falou, rapaz, isso aqui, se não fizesse esse rebaixo aqui, o equipamento ia travar aqui. E aí se trava, meu amigo, era uma confusão muito grande. Porque quanto mais tempo o equipamento demora fora da instalação, pode gerar defeitos internos no equipamento por causa de temperatura, umidade, algumas outras coisas. Porque ele é um ambiente que tem que ter um rigor de temperatura e umidade no local que ele vai ser instalado. Em funcionamento o hospital? Não, estava em obra. Estava em obra. Estava em obra. Então é uma confusão grande, tá? Aí tem outras confusões com gases medicinais, com oxigênio, gente entubada e tubulação com problema, tem que ampliar e não sabe se vai tirar o paciente ou não. Então a gente já vivenciou bastante desafios, né? E existe outros que vão vir pela frente que eu ainda não sei, que eu tenho bola de cristal, não tem bola de cristal, né? Mas sempre existe um outro desafio desse aí pela frente. Com certeza. Nós vamos falar também, dando continuidade a esses desafios que você enfrenta na parte hospitalar. Agora nós vamos falar dessa manutenção de equipamentos, dando continuidade. Vamos mudar agora para a questão industrial, que o Stelmo também ele é especialista nessa área e faz manutenção industrial. Grandes empresas que têm grandes máquinas, né, contratam ele para fazer essa manutenção, e ele vai falar agora sobre essa situação do setor industrial, manutenção de equipamentos. Perfeito. Por toda a minha história aí de indústria, né, eu acabei especializando na parte de engenharia de manutenção. E aí, no escopo que eu desenhei a empresa, eu delimitei, né? Bom, a gente vai trabalhar com a parte hospitalar, mas também vai trabalhar com o setor industrial, né? Então, são equipes, pessoas diferentes, profissionais diferentes, né? E, às vezes, existe uma interface. Um ou outro, eu quero ver, eu posso contribuir ali, vice-versa, né? O pessoal da elétrica, às vezes, vai para olhar alguma coisa e o pessoal consegue transitar, às vezes, né? Entre uma ou outra. Entre um outro departamento, vamos chamar assim de departamento de engenharia, um voltado para o hospital e um voltado para a indústria, né? Esse da indústria é muito por conta de tudo que a gente vivenciou de grandes paradas de plantas industriais, né? Grandes paradas no agronegócio, transportadores, instalação de geradores, a própria manutenção geral de grandes equipamentos, né? Equipamentos caríssimos, né? Como uma locomotiva que é caríssimo, e outros equipamentos dentro da indústria, né? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar aqui no Maranhão, trabalhar no Ceará, em vários outros estados no Nordeste, trabalhando com vários equipamentos, né? Então isso dá uma rotina na sua vida que você acaba criando uma experiência, e aí com o tempo você quer contribuir com isso, tudo que você aprendeu, né? Então, o que a gente faz? Então, hoje a gente consegue chegar numa indústria, analisar tal problemática, muito voltado para a parte industrial, né? Mecânica industrial e outros equipamentos, né? E aí a gente consegue traçar algumas soluções para ajudar nosso cliente, né? Alguns problemas difíceis e outros fáceis, né? E às vezes o cliente precisa de uma resposta rápida. Esse é um grande desafio. A resposta rápida, às vezes num problema complexo. Então a gente tem que ter ali a bagagem, a experiência, pessoas certas para estar auxiliando para a gente tomar as decisões corretas, entendeu? Então na indústria, hoje a gente está
crescendo aqui, né? Muito forte na parte aí no porto, na região portuária, né? E outros parceiros aí que estão chamando a gente para estar somando no negócio deles, tá? Você já trabalhou nos dois lados, né? Já trabalhou no lado da empresa que precisa da manutenção, que geralmente essas empresas têm a equipe técnica dela que opera esses equipamentos, né? Que supervisiona a operação, você já trabalhou. E quando você partiu, né, para o empreendedorismo, hoje você é proprietário de uma empresa que faz essa manutenção. Então você agora chega do outro lado da moeda, né? Perfeito. Você chega já com a empresa que faz a manutenção, que antigamente você recebia a empresa e agora você é recebido, né, pelos profissionais dessas empresas para prestar serviço. Então você tem as duas visões, né? Perfeito. Então você já teve a experiência ali como, né, funcionário da empresa e agora você chega já prestando serviço. Então eu creio que foi isso que eu entendi que você quis dizer, que você vivenciou muito e ali está acompanhando e agora você está na execução do serviço. Perfeito. Já prestando serviço. Eu vi que você falou sobre a questão agrícola, né? Hoje, então, a gente tem uma agricultura muito forte aqui no sul do nosso estado, tem agora aqui já também em outras regiões do estado, mas tradicionalmente a gente fala muito da região sul do nosso estado, ali o pessoal fala muito em balsas, né? Certo. E eu olho lá aquelas máquinas grandes, né, grandiosas, mas todas elas precisam de manutenção e o Stelman, você pode contar uma experiência de alguma dessas máquinas que você... Que tipo de manutenção? É preventiva? É corretiva? Como que funciona aqui dentro do... São máquinas que fazem... Vamos imaginar, colheitadora, né? Esses equipamentos que você está falando, né? Então, são equipamentos que têm uma complexidade, né? Então, basicamente, eles lá devem ter as empresas que fazem manutenção local, né? Mas, com certeza... passam pelas mesmas dificuldades e problemas que em qualquer região no país tem, né? Então, a gente pode fazer uma análise, fazer uma consultoria, analisar os problemas para propor algumas soluções e ações, né? Muitas delas são detectadas pela ausência de manutenção. Muitas delas. A ausência de manutenção gera algumas consequências no equipamento e às vezes até na performance. A pessoa investe um equipamento caro, né? Entra num financiamento qualquer desse aí do BNDES ou Banco do Nordeste, pega equipamentos caríssimos, né? E às vezes deixa de fazer alguma atividade referente à manutenção. Então, a gente pode dar um suporte nessa parte de orientar, desenhar um plano de manutenção, sei lá, fazer um treinamento, conversar com a equipe, ou alterar um equipamento, a gente pode discutir, enfim, depende da situação. Tá? Os variados problemas podem ser discutidos, entendeu? Entendi, tranquilo, beleza. Então nós falamos aí também dessa parte e assim, eu tenho aqui uma dica, na verdade, né, que a gente vai deixar, né? Essa dica que o Stelman pode contribuir aqui para você que está iniciando na carreira de engenharia, seja ela civil, mecânica, elétrica ou N engenharias, entre outras profissões que não são a engenharia também, que tem a ver com a engenharia e que também tem a ver no âmbito geral. Então, assim, qual a dica que você deixa para quem está iniciando na carreira? É o profissional que se formou, o recém-formado ali, 6 meses de formado, formou agora, ou 1 ano, 2 anos, ali é o recém-formado. Qual a dica que você deixa para ele que está iniciando aí a carreira? Bom, a dica é qualificar, né? Sempre que puder fazer um curso, né? E hoje, com as plataformas que existem, diversas plataformas, né? Você pode fazer um curso à distância, até um curso fora do país, né? Então a pessoa tem que fazer uma qualificação sempre, tem que buscar. Eu quero ser projetista, então eu vou focar nisso, fazer curso, me aperfeiçoar. Então tem que fazer o curso, tem que buscar. Então hoje na internet tem de tudo. Então você consegue fazer, tem curso até gratuitos, né?
Tem pessoas que conseguem bolsas para fazer curso. É qualificar, não tem jeito. Tem que qualificar, tem que buscar. Porque hoje o mercado, por exemplo, vamos imaginar os equipamentos, né? Os equipamentos estão vindo muito mais complexos. Tem muita tecnologia, tem muita coisa embarcada nos equipamentos. Então, por exemplo, o engenheiro mecânico, o engenheiro civil, qualquer engenheiro que forma aí, ele tem que aumentar o leque de informação dele para trabalhar nesses equipamentos ou nas soluções que existem hoje no mercado. Elas estão muito mais complexas, né? Hoje você fala de programação, você fala de tecnologia, aplicativo, sistemas, software. Não se fala mais só em engenharia, fala de outras coisas a mais. Então tem que buscar essa qualificação, porque as outras coisas vão vindo com o passar do tempo, né? Vão vindo em conjunto nesse conhecimento, nessa curva de crescimento do conhecimento. Então tem que ter isso, tem que ter uma meta. O que eu vou estudar esse mês, próximo mês, ou no outro mês? Às vezes até visitar, tem que ter curiosidade. Eu queria visitar uma indústria ali para ver como é que funciona. Tem que visitar para conhecer, entendeu? Pode pelo menos despertar uma curiosidade e buscar para ver se é isso mesmo que você quer, entendeu? Seguir, né, profissionais que já estão no mercado, atuando, procura profissionais, principalmente às vezes, pode ser em outros países, pode ser em outros estados, mas eu creio que o mais próximo da sua realidade geralmente vai ser o profissional do seu estado, né? Que está ali dentro da sua própria realidade. Eu acho que é uma referência mais próxima. Não que os outros não sejam, sempre vão ser, né? A gente tem referências aí no mundo todo, né? Perfeito. Todo mundo segue pessoas de outros países, pessoas que inclusive viajam o mundo todo pela engenharia, porque tem empresas multinacionais, né? Então a ideia é essa daí. A dica que ele mandou foi muito bem para você estar se focando, né? Depois ele vai deixar o Instagram dele aqui, que vocês vão poder estar visitando ele, seguindo, acompanhando o trabalho dele. De repente, essa área que ele atua é uma área que você queira e de repente pode até estagiar ou trabalhar com ele, não sei, né? Tá? A gente agora vai falar sobre um outro assunto, e esse assunto aqui é o seguinte, é um assunto muito interessante. Eu creio que, beleza, foi legal a dica aí pro recém-formado, mas vamos lá. É um assunto, eu creio que às vezes até um pouco delicado, tá? O profissional se formou, de repente começou a trabalhar, ficou desempregado. Ou o profissional se formou, nunca conseguiu atuar na área, mexe com outras coisas, menos com o que ele se formou. Ou seja, para o profissional que já está formado já há algum tempo aí, 3, 4, 5, 6 anos, às vezes até mais, profissional de formado, mas ele não consegue realmente de vez mergulhar na carreira profissional, nem como profissional autônomo, prestador de serviço, nem consegue se empregar em empresa nenhuma e também não consegue abrir a sua própria empresa ou não abre a sua própria empresa, não tem noção, fica em casa lá sempre achando que não vai dar certo, eu vou mudar de área. Então assim, não menosprezando nenhuma das outras profissões, porque eu sempre digo, toda profissão é digna, mas existe uma satisfação, uma realização pessoal. Eu me formei em engenharia, vou trabalhar com engenharia, tá? Vou falar sobre engenharia, vou escrever, vou dar aula, alguma coisa com engenharia, né? Ou cada pessoa ali no seu curso, ou arquitetura, ou entre os outros. Mas às vezes a gente vê muito, eu já vi, né, muito engenheiro, né? Às vezes eu pego um Uber daqui para lá, o engenheiro pergunta, o que você é e tal, você trabalha com o quê? Eu sou engenheiro, trabalho com construção, com projeto e tal, não sei o que. Ele, eu sou engenheiro também. Já me formei faz uns 6 anos, mas eu nunca consegui entrar na área. Então agora é para você que tá formado já há algum tempo e não consegue entrar na área, tá trabalhando, eu trabalho eu só atendo não sei aonde, eu faço isso, aquilo, que beleza, digno que você tá, mas eu creio que você se formou para trabalhar na sua área, certo? Então, vamos lá. O Stelmo agora vai estar dando uma dica para esses profissionais que já estão formados bastante tempo e não conseguem entrar no mercado, né?
falar tanto da parte de ele se inserir no mercado como profissional e como empreendedor. Você pode abrir uma empresa. Quais são o leque de serviços na área da engenharia? Perfeito. Na própria sua área, você disse, rapaz, Rony, eu tenho uma ideia de eu abrir 10 empresas diferentes, prestar serviço em 10 áreas da engenharia mecânica, que eu vejo que não tem aqui em São Luís uma empresa nessa área e falta. Então, às vezes a pessoa está em casa e ela não tem essa ideia, essa vivência de você que está no mercado, das pessoas que já estão no mercado. Então, qual é essa dica que você deixa para esses profissionais? Primeiro, ele na visão, ele como profissional, né? Como profissional. Depois eu falo como empreendedor. Como profissional, primeiro ele não pode desistir. Ele tem que continuar tentando, e vaga, vou atrás de um estágio, vou atrás disso, até conseguir. Só que em paralelo também tem que ter um curso. Você não pode chegar num processo seletivo, você está concorrendo por uma vaga em algo, aí você não tem nenhum curso básico, né, para conversar sobre tal situação, né? Então, o que eu aconselho é dizer, o que você faz de melhor? O que eu gostava melhor na parte de engenharia era a parte de cálculo. Bom, enfim, vai fazer cursos na área de projetos, e tem vários cursos à distância. Hoje a capacitação à distância ela é muito versátil, né? Então vou dar só um exemplo. Tu gostava de cálculo? Então vai fazer um curso na área de projetos à distância, e você pode trabalhar à distância com algumas empresas, você buscando vaga. Eu quero trabalhar como projetista autônomo na minha casa. É uma solução, é uma delas. Outra, não, eu não quero ser projetista, eu quero ser um cara de manutenção. Tá certo, então vai buscar ajuda na tua própria universidade. Vamos ver onde é que eu posso me inserir, tem alguma parceria, tem algum convênio, tem algum contrato da universidade que precisa de um cara de manutenção. Tem que fuçar, não tem jeito. Tem que ir atrás. Você depositando energia, tempo e se qualificando, fazendo cursos, porque tem os cursos disponíveis que você pode fazer à distância, né? E às vezes muitos deles gratuitos, né? Muitas plataformas, muitos canais de YouTube, tem muita gente que ensina muita coisa. Com né? dicas sobre. Várias dicas, né? Então você acha a coisa certa se buscar as coisas certas na internet. Então você tem que buscar isso para ter essa possibilidade de entrar. Aí, a partir do momento que entrar, a gente chama de degrau de escada, né? Você vai subindo degrau a degrau até chegar agora eu tive um convite da Nestlé para trabalhar na Gol, na parte de aviões e tal. Aí até você chegar onde é seu sonho, né? Mas sem sonho, sem objetivo, você não vai para lugar nenhum, entendeu? Então tem que batalhar para isso. É aquilo que a gente sempre fala, né? Quem não sabe aonde quer chegar, qualquer lugar serve. E a outra visão, a parte de empreendedor, essa é um pouco mais complexa, né? Porque você não é uma ilha, você vai precisar de uma série de apoios. Network em volta disso. Rony, como é que tu me ajuda nisso aqui? Como é que eu abro uma empresa? Aí Rony vai dizer, rapaz, procura um Sebrae lá, tem um curso online, não sei o que, Rony, isso aqui e tal. Enfim, o empreendedorismo ele é mais complexo. E a resposta, ela é gradual e você tem que ter persistência, e sempre aceitando feedback e melhorando. Você tem que aceitar feedback para melhorar. Não adianta você trabalhar, se você está trabalhando errado, alguém te fala algo e você ficar zangado. Tem gente que se irrita realmente, né? Eu canso de ver gente, às vezes, empresa parceira, tá ali no mesmo ambiente de trabalho. Eu escuto, eu faço agradecer, rapaz, obrigado. Não, amanhã tu já vai ver diferente. E o outro cara, não dá para trabalhar aqui, sai zangado, tudo. Aí, enfim, isso que a gente chama às vezes de... acaba desistindo, né? Mas isso que a gente chama de críticas construtivas. Exatamente. Existem aquelas críticas que são construtivas, né? Tem as críticas destrutivas, e falando da destrutiva, que eu nem vejo, né, ela como destrutiva. Na minha opinião, toda crítica é construtiva. Eu sempre penso assim. Porque às vezes a pessoa já recebe crítica que veio para me destruir,
E aí eu disse, não, eu vou melhorar. Tem que separar o joio do trigo, né? Isso, eu disse, eu vou melhorar e eu vou provar que dá para ser feito dessa forma e não é assim que essa pessoa tá pensando, achar assim. Então assim, toda crítica a gente pode, na minha opinião, eu levo como construtiva. Lógico que a gente vem aquela crítica querendo depreciar o serviço, querendo jogar para baixo a pessoa, até a autoestima. Você tem que ser justo, né? Sim. Tem que ser justo. Até na hora de escutar, você tem que falar, ó, peraí, isso aí tá errado. Você não pode falar isso porque isso aqui tá errado. Me comprova. Tá. Tem que ter um diálogo, né? Tem que ter um diálogo. Sim, com certeza. E assim, a gente já tá falando desse assunto, tá tendo uma pegada assim, nesse sentido aí, pessoal, né? A gente fala hoje muito do profissionalismo e do profissional, certo? Mas por detrás desse profissional tem uma pessoa. Perfeito. Certo? Por detrás aí da empresa, do CNPJ, tem um CPF que não desistiu. Que é ela que faz a diferença no bolo. Isso, é a essência. Exatamente. Então, a gente vai falar também do lado pessoal, porque às vezes a gente tem que ser ali durante um serviço que está sendo feito, uma missão dessa que a gente pega, às vezes de grande porte, tem que ser ali um homem de ferro, Exatamente. Tem que ser imbatível, implacável. Mas dentro da gente ali, quando a gente está trabalhando, tem nós como pessoa. Exatamente. E tem, às vezes a gente, né, todo mundo passa por problemas, às vezes a gente está passando por problemas na nossa vida, às vezes problema pessoal, às vezes saúde, né? Às vezes saúde, né? Entre outros problemas, né, que afetam ali, e o profissional tem sempre que se mostrar forte ali. Não, eu vou conseguir, eu tenho. Então, assim, para isso, a gente vai entrar num assunto aqui agora que eu vou lhe perguntar. Estevão, qual é a sua fé? Em que você acredita? E que você acha que a sua fé, em que você crê, as suas convicções, as suas crenças, elas lhe ajudam no trabalho, né? Eu sei que a gente sempre... vou falar um pouquinho aqui, por exemplo, a fé, né, sem obras, ela é nula. Então não adianta eu só ter a fé, não, eu tenho fé em Deus, não, vou ficar em casa de braços cruzados sem fazer nada, só com a minha fé, não vai a lugar nenhum, né? Na própria Bíblia já diz que a fé sem obras é nula. Estou falando da Bíblia porque nós vivemos num país cristão que, né, a maior parte da população, nós acreditamos na Bíblia, eu, né, particularmente também, mas agora o Estevão vai falar, nós respeitamos todas, né, a fé e crença de todas as pessoas, e agora o Estevão vai falar sobre isso, como influencia, em que você crê, quais são os princípios que você tem nesse lado pessoal. E essa aqui serve para todo mundo, não é só para o pessoal que é da engenharia. O Estevão vai falar sobre isso, é um dos tópicos que a gente tem para hoje também. Não, perfeito. Eu apesar de ser engenheiro, mas a gente tem um lado bastante subjetivo, emocional, né? Tem muita coisa misturada. Até mesmo para ser empreendedor você tem que ter isso. Você não pode ser uma parede, um cara coração de concreto, né? Então a base toda da minha é família toda. É família, é uma coisa muito nossa, de amor, de ter a proximidade com a família, os amigos próximos, queridos. Então, a gente meio que une forças uns aos outros, e Deus, obviamente, está no meio da coisa toda, né? Dando suporte para todos nós, né? Mas é dando força uns aos outros, a gente escutando, conversando, com a tua dificuldade, posso te ajudar. Às vezes só o fato de escutar já está ajudando a pessoa, né? Então essa fé, ela tem que ser inabalável, porque no outro dia você tem que ser a pessoa que vai fazer a coisa acontecer. Então a fé, primeiro, você tem que acreditar em si mesmo. Pai, eu vou fazer tal coisa, e tem que ser com organização, não pode ser de qualquer jeito, né? E aí você tem que ter essa fé que essa coisa vai acontecer. Então é uma coisa muito interna. Você tem que ter energia para isso, disposição, paciência, tem que ter tranquilidade. Não adianta ser uma pessoa desequilibrada emocionalmente. Principalmente, parece uma dificuldade, vai desequilibrar? Não pode.
Você tem que estar ali, Se manter firme. manter firme e remando na direção que vai dar certo a coisa. Você tem que acreditar. O lado emocional tem que estar muito bem alinhado, né? Muito Para bem conseguir alinhado. concluir e vencer os desafios no dia a dia. alinhado. Né? Então, quando a gente fala fé, ele é um conjunto de coisas. E lá dentro, com certeza, tá a família, tem Deus, tem religião, tem os seus sonhos. Você tem que ter os sonhos. Por que eu vou ser? Que eu lembro que muito tempo atrás, o que eu vou ser quando eu crescer, né? Aí hoje em dia eu já sou grande, e aí? O que eu consegui, né? Então a gente tem que ter essa fé de vencer, acordar de manhã, vou sair para vencer hoje, vou vencer. E aí eu fico muito satisfeito quando o plano tá dando certo. E quando tá dando errado, eu fico impaciente, vamos mudar a rota. E a fé tá tudo nisso aí. Você não tiver fé, você não vai para frente, entendeu? E voltando àquela questão que você falou dos sonhos, né? A gente escuta, assim, algumas pessoas, eu já fui a alguns eventos lá, eu não me lembro quem, mas uma pessoa disse assim, você para de viver quando você para de sonhar. Ou seja, a motivação a vida é você sonhar. Então, se você, eu não quero mais nada, eu já fiz tudo que tinha para fazer na vida, qual é o sentido? Você sempre tem que estar querendo, né, realizar um sonho diferente, certo? E, inclusive, esse podcast aqui é um sonho que eu tive, né? E graças a Deus se tornou real. Hoje é o primeiro podcast, o Estelmo tá aqui junto com a gente. Então, assim, é interessante a gente estar buscando os nossos sonhos, sabe? Então, assim, voltando a falar aqui dessa questão de fé, é muito interessante. Eu creio que todo convidado que vai estar aqui foi um escopo inicial que eu tinha desde quando iria fazer esse podcast, era falar dessa questão. Tem muita gente, não vou confundir as coisas, não. Aqui é livre, o podcast veio justamente para isso. Nós somos humanos, né? Isso, nós somos humanos. Nós aqui vamos falar o assunto do que a gente trabalhou e vários assuntos. Eu não estou aqui, o Estelmo não está aqui de frente para uma máquina de ressonância magnética que parou de funcionar, que tem 10 pacientes na fila querendo que essa máquina volte a funcionar porque está entre a vida e a morte. Não, a gente está aqui batendo um papo, então é uma questão, sempre falei, Estelmo, vai ser um bate-papo descontraído, tá? Certo? Então, vamos agora, né, para o último tópico, que são os agradecimentos, certo? E assim, eu queria que vocês de casa aí, a gente tem o canal no YouTube, deixe suas sugestões, críticas, façam perguntas, porque lá o Estelmo vai estar também, e aí ele pode responder as perguntas no próprio YouTube, tá? Ele vai deixar o canal dele, eu vou deixar na descrição, mas ele vai deixar o canal, vai falar o canal dele, vai falar aqui as considerações finais, eu vou voltar fazer o encerramento, né, então é o nosso último tópico, tá? Certo. O meu Instagram da empresa é o ETS Engenharia e Consultoria. ETS Engenharia e Consultoria. Então lá a gente vai postando o dia a dia, o que a gente está vivenciando com os clientes, com o mercado. Então quem entrar lá vai ver que é uma coisa diversificada, né? Não é uma empresa que trabalha num segmento só, né? Então a gente trabalha meio diversificado. Lá você vai achar perícia veicular, que é uma coisa que para mim acaba sendo eu não vou dizer hobby, né? Mas é um trabalho. É bom a gente trabalhar com o que gosta, né? Então a questão de carro, desde garoto eu gostava. Meu sonho era mexer com carro, preparar carro, botar para correr carro. E na universidade, nós já trabalhamos com carros lá na universidade, fazendo carro, projetando. Uns carros deram certo, outros deram errado, mas a vivência, né? E eu acho que veio uma coisa dos meus irmãos também, né? Então aí hoje em dia no mercado, eu faço perícia técnica veicular. Você até falou daquela vez que chegou um cliente com uma Ferrari lá no seu escritório, chegou até de surpresa. Fiquei sabendo que você faz perícia e carros, aí chegou lá com uma Ferrari lá e tudo. Eu quero que você faça a perícia no meu carro, porque eu vou vender assim, e tudo. Agora a gente pegou de surpresa. Então, a gente atende, já apareceu de tudo. Carro que pegou fogo, carro que teve colisão, carro que teve capotamento, recall.
recall que apareceu, que a montadora não executou. Então, todas essas análises técnicas, a gente dá parecer técnico. De carro que pegou fogo é o mais complexo que tem. Porque tem uma forma de analisar para ver a origem do fogo, tem que consultar o histórico do carro todo. Inclusive, né? Ultimamente, né? Desculpa aí, tá acontecendo, né? Porque eu não poderia esquecer, muitos casos, inclusive aqui na nossa cidade, eu tenho acompanhado no jornal, vira e volta um mês ou outro, um carro pegou fogo. Eu não me lembro disso acontecer com essa frequência, eu não sei se antigamente não tinha tanta ênfase, né, na mídia, porque também não tinha rede social, mas a gente tem acompanhado esses casos aí. Semana passada, aqui na Avenida Daniel de Latouche, né, quase em frente a Leão Academia que tem, pegou fogo, saiu no jornal e tudo, né? Também tem esses casos, né? Muitas vezes quando a gente analisa, às vezes é a falta da manutenção, a falta da manutenção correta, né? Do cumprir o manual. Às vezes a pessoa não tem noção, não quer levar o carro para... Quer usar até quebrar, né? E carro não é assim. Então aquece o sistema, né? Ou às vezes, imperícia de quem vai fazer o negócio. Teve um caso recente de uma BMW, né? Saiu até hoje, o pessoal foi condenado lá em Camboriú, né? Mexendo no escapamento lá da BMW e entrou monóxido de carbono para dentro da cabine. Foi aquele caso do pessoal que estava estacionado no carro, foram dormir ali enquanto esperaram alguém. Os jovens, né? Os 4 eles deixaram o ar-condicionado ligado para dormir, esperando uma pessoa, e entrou o monóxido de carbono dentro da cabine e eles morreram asfixiados, né? Chegaram a óbito, né? É uma questão que até na verdade, né, nem que fica ruim para a marca, mas a marca conseguiu provar que não foi o carro original. Foi um carro que teve uma modificação. Perfeito, né? Perfeito. Eu, quando eu vi esse carro, já vi, deve ter mexido nesse carro, não é possível. BMW, Mercedes, BMW, esses carros são, né? Assim como outros, Toyota e tal. Enfim, vocês vão achar perícia técnica veicular, vocês vão achar assuntos referentes a perícias técnicas de elevadores. Eu faço muito aqui em São Luís. Elevadores caem, às vezes despencam e tudo, pelo menos dá aquele soco, às vezes trava, prende pessoa. De vez em quando eu tô no elevador, faz aquela zoadinha. Vibração. Então eu lembro do meu amigo Estelmo. A gente dá muito auxílio aqui a diversos síndicos aqui em São Luís do Maranhão, nessas análises técnicas de elevador. Então são coisas pontuais. Tem a parte hospitalar, que a gente trabalha fortemente. Tem a parte industrial também. Então vocês vão achar diversos, né? E futuramente, 2024, quem sabe aí vai ter indicações de vagas para estagiar, né? Que às vezes a gente coloca lá. Eu postei ano passado 2 vagas, me surgiu 68 currículos em uma semana. Eu fiquei doido analisando. Aí pergunta o pessoal do escritório lá, analisei 1 a 1, liguei 1 a 1 e achei 2 pessoas e coloquei, estão comigo até hoje, né? E fiz a triagem. Então eu tive que tirar a portagem, eu tive que tirar porque era muita gente para trabalhar. Muita gente, mas apareceu muita gente fera. Eu tenho um banco de talentos, a gente vai guardando. Tem um banco de dados, né? Eu tenho um banco lá que a gente guarda. Então é isso, vocês podem estar, né, acessando o teu Instagram, tu já passou, né? Até essa engenharia e consultoria. E lá tem uns trabalhos, né? Às vezes a pessoa quer curiosidade de saber, né? Mas a gente faz bastante coisa aqui no Maranhão, tá? Então é isso, quero estar agradecendo novamente a tua participação aqui no nosso podcast. Vocês podem estar dando dicas sobre assuntos que vocês querem que a gente traga aqui no nosso podcast, assuntos que vocês queiram ouvir no nosso podcast, vocês podem estar dando dicas, certo? Eu vou estar selecionando alguns profissionais no mercado que eu vejo que são profissionais sérios, comprometidos com o seu trabalho, que na minha opinião são referências e são pessoas que podem estar aqui contribuindo com a sua experiência. Estelmo esteve aqui participando, né, desse nosso podcast hoje e agradecer, comentem aqui no nosso canal, aqui no YouTube, compartilhem nosso canal. E é isso, tá? Então a gente fica por aqui hoje. Beleza, Rony. Tá bom? E até uma próxima. Beleza, tá, muito obrigado. Obrigado a todos aí, pessoal que tá acompanhando, viu? Obrigado, Rony. Estou à disposição. Se tiver outra oportunidade, estamos à disposição, viu?
Beleza. Então é isso, pessoal. Obrigado. Obrigado.